Olá, boa tarde. Vamos começar mais uma live das Mães Amigas. Hoje a gente está com um tema muito especial. É sobre o autocuidado. E é um tema que é muito importante para todas as mulheres, para as mamães, porque com a chegada da maternidade a gente tem tanta responsabilidade de cuidar do outro, de cuidar dos filhos, e muitas vezes a gente acaba se esquecendo de cuidar de nós mesmas, né? E hoje eu vou estar batendo um papo aqui muito legal com a Karen, minha amiga Karen Silva, minha mãe amiga aí, que a gente tem batido essas lives aí, e eu vou estar convidando a Karen para estar batendo esse papo comigo. Esse tema que é tão importante para nós mamães, que é o autocuidado. Vamos ver se a Karen responde. Né? Oi! Você tá me ouvindo? Eu tô, você me escuta bem também? Escuto. Ah, que Saudade! bom. Pois é, menina, muito tempo, né? Você tá bonita, nossa. Menina, eu Uma tô caprichada. mexendo. É o autocuidado, né, Lê? Sábado é o dia do check-up, assim. Isso aí, né? Merecemos, não é verdade? Sábado é o dia do óleo no cabelo, sábado é o dia de hidratar, fazer depilação, unha. Isso aí. Menina, como é importante, né, o autocuidado, não é, Karen? Esse tema, ele atraiu tantas pessoas essa semana que a gente começou a falar sobre, né, tanto você nas suas redes sociais quanto eu, e muitas pessoas começaram a se envolver, a curtir, a participar, a se engajar com esse tema, porque ele realmente, Karen, ele é muito importante. Pra gente que é mamãe, né? Para as mulheres em Sim, geral, porque quando a gente se torna mãe, a gente começa a olhar muito para o outro, né? Para os filhos, com aquela intensidade que a maternidade chega. Ela não te diz que ela vai vir com essa intensidade, né, Karen? pois Mas é. ela chega e ela muda toda a nossa rotina, ela muda a nossa visão do mundo, não é verdade? E o autocuidado, ele vem de meio que de confronto a isso, porque a gente acaba se esquecendo um pouco da gente. Eu não sei se você passou por esse período, mas eu Sim, passei sim. por isso, Karen. De repente eu me vi e eu não me via, na verdade, sabe? Era a Leandra, mas não era a Leandra. Até que eu tive que fazer, tá? Vamos voltar ativa? Então, eu acho que muitas pessoas não têm essa visão do autocuidado, o quanto ele é importante, o quanto muitas mulheres não conseguem enxergar isso como algo que precisa ser um hábito, né? Sim, Uma é coisa que a verdade. gente pratique todos os dias. Porque se você não coloca isso como um hábito na sua vida, você acaba deixando de lado e se deixando de lado. Verdade. E a questão do autocuidado, Karen, eu acho que muitas pessoas também entendem como se fosse algo voltado muito para estética, né, para beleza, e não é. É, Quando a gente é muito começa, além, né? a gente entende que vai muito além disso, porque é a saúde física, a emocional, a espiritual. Então, tudo isso envolve essa questão do autocuidado, né? Você quer falar um É pouquinho? verdade. Então, para a gente introduzir esse tema, né? Essa questão que você estava falando é realmente o que acontece, né? A mulher, ela já tem a natureza de ser cuidadora. Então, ela já por natureza, independente da maternidade, às vezes, a gente já tem esse instinto, né, de fazer mais pelo outro. Às vezes é um irmão, né, mais novo, que a gente quer cuidar, enfim. Já é natural da mulher ser cuidadora, né? E aquela coisa assim, que se tiver pouca carne, eu não como e dou para os outros, né? Se o dinheiro do mês não vai dar para eu fazer uma academia, então eu vou pagar a natação do filho
e eu me viro, eu subo dessa escada aqui em casa, né? Só que isso já é nosso. Então, se a gente não tiver uma rotina consolidada de cuidados, né? Sejam eles os mínimos possíveis, né? Às vezes a gente pensa que está fazendo pouco, mas a palavra de vida tem que ser a constância, né? Não adianta eu sair correndo e num dia malhar, fazer tudo, me arrumar, ficar linda, e nos outros 29 dias eu faço nada, né? Então é a constância, né? Então, se a gente começar a fazer de pequenos passos, né? E aí a gente hoje vai aí tentar dar algumas dicas, né? Partilhar Uhum. também as nossas vidas, né? As nossas experiências. Se a gente não tiver essa atenção na constância, é o que pode acarretar a questão no impacto da saúde, né, Lê? Para mim, autocuidado passa pela saúde, né? Assim, toda mãe tem esse medo quando nasce uma criança, por exemplo, de algo acontecer com você, né? Tipo, ai meu Deus, se acontecer alguma coisa com meu filho, o que que vai ser, né, e tal. E aí a gente fica muito cuidadosa, né? A gente, eu falo por mim assim, que vivo uma maternidade atípica, eu tenho muito medo de eu faltar, né? Meu Deus, se eu faltar, quem que vai entender meu filho? Será que as pessoas vão entender o que ele está falando? O modo que ele Você, está se comunicando? Será que ele vai você ser sabe que eu aceito, já sabe? ouvi isso? Você sabe que eu já ouvi isso de outra mãe atípica? Eu Então, a acho gente tem que muito medo. Pois é, e aí, Lê, nisso, a gente, assim, é claro que cada uma vai para um lado, talvez, mas eu comecei a praticar o meu autocuidado muito mais intenso, melhor do que quando eu não tinha filho. Porque o meu medo de não estar presente para ele é tanto que eu me cuido, que eu como melhor, que eu. Meu marido tá aí para não me deixar mentir. Eu nunca fiquei constante fazendo atividade física e agora eu vou. Eu acordo e vou e faço, porque é pela saúde. Quando eu chego em casa, eu como as besteiras para engordar tudo de novo. Mas é a saúde, o corpo ficar forte, sabe? Ah, Então, assim, a gente sente muito medo, sabe, Lê, de faltar, de a gente adoecer e a gente não poder cuidar do filho, sabe? Então, isso me impulsiona muito, né? Então, para mim, autocuidado passa pela saúde, né? É claro que a gente cuida da estética também, né? Igual você sim, falou, o autocuidado emocional, para mim, é o mais importante, né? Porque concordo. né? Quando a cabeça está organizada ali, eu acho que todo o resto vai caminhar bem, né? Todo o resto vai fluir, né? Então, assim, e o meu maior medo, Lê, a gente vai talvez, né, desenrolar sobre isso, mas assim, na maternidade, igual você falou, a gente acaba se esquecendo um pouco, né? A gente fica em casa com roupa de casa, a gente não tira pijama, a gente amarra cabelo de qualquer jeito, né? A gente não passa o hidratante. E agora na quarentena, eu acredito que todo mundo esteja vivendo um pouco disso, né? Não Uhum. somente quem tem criança pequena, mas eu acho que na quarentena, tipo assim, não vou me arrumar, não vou colocar uma roupa nova, né, e tal. E assim, o meu maior medo, Lê, vendo aí hoje, até você já falou várias vezes sobre isso em inteligência emocional, é aquela coisa, né? De esquecimento em esquecimento, de desleixo em desleixo, de adiamento em adiamento do cuidado pessoal, é onde a depressão chega. É aquele mal silencioso, né? Aí daqui a pouco aquela mulher já não quer mais levantar da cama, ela já não vê graça em si mesma, ela já acha que ela não vai conseguir, né? Então eu tenho muito medo disso, né, Lê? Eu fico bem preocupada com essa questão emocional. O que você está falando, Karen, é muito importante, acontece muito. Eu, por exemplo, eu já vivi uma depressão. Eu sei como é uma depressão e a depressão ela chega de forma silenciosa. Ela não te avisa que ela está chegando como alguns sintomas que a gente tem de doenças que a gente sabe que é uma virose, a gente sabe que é algum problema na parte do estômago, enfim. A depressão não, ela é silenciosa e ela Pois é. mina a sua mente, né? Certa vez eu ouvi uma frase que diz que a depressão é uma doença que afeta a sua alma, por isso que você não consegue muitas vezes enxergar, porque nós temos muita dificuldade de olhar para a nossa alma, que é olhar para nós mesmos. Sim, Então, a gente não consegue ver que a nossa alma está doente. Eu achei isso tão interessante que faz a gente refletir.
E tem muito a ver com o que a gente está falando hoje, né? Com essa questão do amor próprio, porque o autocuidado, ele está muito ligado a isso. E as mulheres, de forma, em geral, né? Nós mulheres, nós temos um defeito, que eu acho que todas têm, que é algo de relacionado à comparação. Ah, A gente os famosos tem, padrões de beleza. isso é da mulher, tá? Já é da personalidade O feminina homem não isso. tem. Uhum. Você precisa controlar. Por quê? Porque às vezes você se compara, você fica se comparando com outras pessoas, com outras mulheres, e isso vai te gerando um sentimento de inferioridade. Daí, você começa a se sentir com menos valia. Tem muitas mulheres, eu já participei de muitos congressos de mulheres, e a gente via muitas ministrações falando a respeito de mulheres, de testemunhos de mulheres que nunca conseguiam sorrir porque tinham vergonha do seu sorriso. Nossa. Mulheres que, sério, mulheres que não conseguiam abraçar, sabe? Porque se achavam incapazes, inferiorizadas. Então, isso é uma coisa que acontece muito e a gente às vezes acha que não. E são sinais que vão acarretando, como você falou, a gente vai vivendo cada dia um pouquinho dessas situações, quando a gente vê, a gente está com uma depressão. Eu Não imagino. soube se olhar, sabe, Karen? É muito importante a gente poder exercitar o amor próprio, se Sim. gostar, gostar das suas próprias limitações, porque uma coisa a gente precisa entender é que ninguém é perfeito. Não tem uma mulher perfeita. Todo mundo tem os seus Não. defeitos. E às vezes as suas imperfeições é que são o seu charme. Por Pois exemplo, na é. minha adolescência, né? Na minha adolescência, eu era uma adolescente muito assim, um pouco. Tinha dificuldade de aceitar a minha altura, né? Porque eu sou uma pessoa bem baixinha, né, cara? Você me conhece, baixinha. Então eu tinha essa dificuldade, que aí, de repente, a minha priminha, que era 5 anos mais nova que eu, me passou, menina. Aquilo foi pra mim um choque. A menina com 1,70 de altura e eu nos meus 1,50 e alguma coisinha aí, que eu não vou falar muito, só pra vocês não ficarem muito, né? Mas aí eu não me aceitava, eu tinha essa dificuldade, então eu comprava aqueles saltos, sabe? Salto 8, não sei o quê, aquela coisa, né? Que com a maternidade isso é quase impossível, então você tem que se Acabou. aceitar, não adianta, né? E hoje eu encaro isso de boa, sabe? Até gosto de ser baixinha, mas foi há um tempo atrás um problema para mim. Assim como Sim. outras situações para outras pessoas é um problema. Às vezes tem gente que tem sardinha e não se aceita, tem gente que não aceita seu cabelo, a cor da sua pele. E eu acho que a primeira coisa é a gente se aceitar, para a gente poder exercer esse amor próprio, sabe? Essa Sim. questão de você ter a sua identidade, cara. Deus, ele é tão Isso. perfeito, né? Que ele criou todo mundo como único, sabe? Pois Você é. é única, Karen. Não tem ninguém igual você. Nem o seu Não. filho, nem o nosso filho que nasceu da gente tem a nossa identidade. Cada uma é cada uma. E eu acho que é tão legal quando você consegue entender isso, aceitar isso e se amar, sabe? Eu acho que aí é o primeiro, é quando a gente começa a entender a nossa importância, sabe? A nossa essência, né? Está muito ligada a isso, esse autocuidado. Você começa a gostar do que você é. Sou baixinha, mas eu gosto de mim assim mesmo. Tá Tudo tudo bem. bem. É isso aí. É a virada de chave, né, Lê? Aquele despertar. Eu acho que a idade, a maturidade ajudam um pouco nisso também, né? Faz parte desse crescimento, né? Eu, particularmente, sempre fui, assim, muito... A Jaque, minha amiga que tá aqui, ela sempre fala isso mesmo. Eu sempre fui muito, assim, muito feliz comigo mesma. Eu sou ciente de todos os meus defeitos. Alguns eu até queria fazer procedimento cirúrgico. Eu sou ciente, eu sou ciente. Mas assim, eu me olho, Lê, de verdade, sabe? Não é falando da boca pra fora, mas eu me olho no espelho, cara, até as minhas gorduras, a estria que a gestação me deixou porque eu não gosto de passar creme, né? E eu sofri por isso, porque no final apareceu as estrias, minha barriga ficou enorme, né? Mas assim, Lê, de verdade, eu olho pra minha barriga com pancinha, com um pouquinho de estria.
eu olho para os meus defeitos, mas eu gosto tanto. Eu fico olhando assim, eu falo, você acha que eu preciso ficar lá na academia? Você acha que eu preciso ficar lá na academia sofrendo? Ah, não. Quando eu vou treinar, que eu tenho, né, uma pessoa que me acompanha, meu treinador, e ele fica assim, vamos, cara, vamos, cara. Eu vou constante. Eu vou um pouco, paro um pouco, depois eu continuo. Mas assim, eu de verdade, eu me aceito muito bem, sabe? Mas é muito. Eu gosto muito disso, né? Tem até uns professores lá no, no Senai que falam assim, a Karen deve ser rica, que ela ri o dia inteiro, só fica rindo, vai fazendo curso, ela tá rindo, não sei o que tá. Gente, mas, né? Fazer o quê? Não vai melhorar, não vai mudar nada se eu ficar chorando, né? Igual os cabelos, olha. Eu Ah, fazia aquelas progressivas. Menina, fazia aquelas progressivas, já caí nessa coisa do padrão da beleza que você falou aí, né? aham. Naquela coisa da estética. Na Quem época eu nunca? caí. Quem nunca que atire a primeira pedra? E aí, de repente, eu falei assim: quer saber? Se imagina eu daqui a pouco aí tô com uns 40 anos de idade, tendo que fazer progressiva. Eu, hein, vou parar com isso. Só que Leandra tá me dando um senhor trabalho que você não tem ideia o tempo que eu fico no banheiro para fazer esses cachos aqui. Você tá me entendendo? Mas assim, é aceitação. Eu gosto, sabe? Eu me sinto bem. E eu gosto de ser, eu gosto dessa naturalidade. Eu não gosto de ser presa ao padrão, sabe? Eu não gosto de, ai, tem que secar o cabelo, tem que. Porque... Não, eu gosto assim, sabe? Então, eu acho que esse é o meu autocuidado também, sabe? É uma dedicação minha para mim mesma, né? De me Com certeza. resgatar, de me trazer, sabe? É, e é É, a gente autenticidade, né? sim. Então, cada uma de nós vai se encontrar, né, nesse caminho aí. Cada um de nós vai se encontrar. E tem muito a ver com o que você falou, a questão da maturidade. Às vezes falta ainda um pouquinho da maturidade, né? E sabe, Sim. ô Karen, uma questão também é você acolher a sua criança interior. A gente já falou sobre isso aqui. E muitas Verdade. questões ligadas a você se aceitar, a você gostar da sua autoestima, tem a ver com a infância, que é o que a gente vem debatendo em várias lives aqui, que a gente já vem falando isso, ó. Se você que está aí assistindo não assistiu, volta lá no meu Instagram, volta no Instagram da Karen, que tem as lives anteriores, que a gente criar nossos filhos encorajados, com a autoestima elevada, porque isso influencia depois na nossa vida adulta, né? A gente, a gente poder aceitar a gente como a gente é, sabe? Entender que cada uma pessoa é de um jeito, entender que eu tenho as minhas limitações, as minhas. É, é, eu sou pequenininha assim, eu tenho meu valor, entendeu? Lógico. Já era. Coisa de adolescente, né? A gente, quando é adolescente, a gente é muito neurótica. É verdade. Já. Mas os Mas, atuais são assim também. oi? Os adolescentes atuais são assim ainda. Não, é normal, porque é o que a gente está É, da falando. Tem fase. esse amadurecimento, né? É, Aquela isso aí. questão de você se aceitar. E eu acho que está muito ligada a isso, a gente poder gostar da gente mesmo, sabe? E não ficar se comparando. Mãe, beijo. Ela reclama quando eu não mando beijo para ela. Então, mãe, beijo, te amo. Pronto, vai chorar lá em casa. Gente, acorde aí. Sabe, Karen, uma história que eu gosto muito, que eu já até fiz um vídeo que fala muito sobre isso que a gente está falando, dessa comparação, é a questão a história da borboleta, né? Que é uma história famosa, que todo mundo conhece, que a borboleta é interessante a gente imaginar, que é pra gente mesmo, quando você pega uma lagarta e uma borboleta e pensa que é a mesma coisa. Você já parou para pensar nisso? A É, gente só olha, estão em momentos diferentes. a gente olha para uma lagarta e a gente não dá a mínima para ela, sabe? A gente não vê importância nenhuma, é um serzinho meio que desprezível, a gente tem até nojo, medo, não é? De Uhum. repente você imagina que aquela lagarta se transforma naquela borboleta linda, quando você vê tá ali no seu jardim, você quer tirar foto. É a mesma coisa. Aquela borboletinha, ela foi um dia aquela lagarta que a gente nem dava importância. Mas no meio do caminho tem um processo chamado casulo, que é o processo de transformação. Então, às vezes, eu quero tirar dois exemplos dessa história.
que é quando eu ainda estou no papel de lagarta e quero me comparar com uma borboleta. É impossível. Impossível, porque essa borboletinha aqui, ela já passou pelo processo do casulo. Ela já passou pela transformação, que às vezes eu não passei. Então é até injusto eu como lagarta, querer me comparar a uma borboleta. Eu tenho que, como lagarta, entender que o meu processo de transformação vai vir. Às vezes nós estamos nesse processo, que é dentro do casulo, sabe? Eu acho que toda a humanidade agora está Agora vivendo tá. nesse relacionamento, nesse casulo, onde a gente está tendo que se transformar, que criar forças, não sabe da onde para gerar asas para poder voar. A borboleta, no caso, ela é a lagarta vivendo o propósito dela, sabe? Cheia de autocuidado, já alcançou o seu objetivo. E muitas mulheres, muitas mães têm essa dificuldade de entender que às vezes tudo depende de um processo como você se vê, de um processo como você enxerga o outro. Então, essa questão da comparação, ela é muito injusta por isso. Porque às vezes você se compara com alguém que já passou por tantos processos, que já evoluiu muito mais que você, tem como se comparar com aquela pessoa. Então você tem que viver o seu processo. Por isso que eu falo que cada um é único, cada ser é único. E a gente, como mãe, precisa entender isso até com relação aos nossos filhos, né? As expectativas que a gente gera neles. Então, eles também têm o processo deles, cada um é no seu tempo, é no seu desenvolvimento, é no seu processo. E assim a gente vai aprendendo a cuidar dos outros e a cuidar da gente, que é muito importante, porque se a gente não se cuida, a gente até postou essa frase, você também já postou essa frase na sua rede social, que eu já vi. Como é que a gente vai cuidar dos outros? Né? Concorda comigo, Essa Karen? concordo, não, né? É igual eu te falei, se eu não me cuido, vamos supor, se eu não me cuido, e se eu estiver doente, como que eu vou acordar para cuidar do meu filho? Né? Então é aquela coisa do autocuidado, né? A gente, Mas depois que é essa mãe, a coisa, gente fica com essas na essas cabeça. paranoias. Aham. Fica. Mas essa coisa que você falou da criança e da comparação é muito interessante e duro ao mesmo tempo, né? Porque é, às vezes você hoje é uma pessoa comparativa, porque lá atrás fizeram isso com você. Lá na sua infância, ficavam comparando você com outras crianças, né? Fosse questões de beleza, fosse questões assim, né? A gente sabe, a gente já viveu isso, né? Criança que era mais gordinha, a outra mais magrinha, a outra era melhor na escolinha, a outra não era melhor na escolinha, né? É, o cabelinho, enfim, várias coisas, né? Então, assim, e aí isso, a gente já até falou disso em outros momentos, né? Isso, a gente carrega esse trauma, né? E aí vem aquela palavrinha, você sempre coloca essa palavrinha do ressignificar. Você vai É, precisar ressignificar esse trauma, né? Para que você consiga, de fato, se libertar, sair desse casulo, né? Bater asas e voar. E aí eu quero verdade. trazer, eu quero até fazer um link com isso, Lê. Enquanto você falava, eu me lembrava, fazer um link com isso, já com uma dica de autocuidado. Eu falei isso na última live, da questão a importância da atividade física para o ressignificar, para gerar novos hábitos. Por quê? A atividade física, gente, é uma forma de produzir novos neurônios, né? Então, assim, quando você produz novos neurônios, quando você tem neurônios novos, zero bala, eles querem procurar novos sentidos, eles querem gerar conexões. Então, se, por exemplo, você acabou de fazer uma atividade física e aí você toma um banho e fala assim, poxa, agora eu vou ler 20 minutinhos, né? E aí você vai fazendo isso, esses novos neurônios que foram criados, eles vão seguir esse novo hábito, né? Às vezes a gente pensa que ressignificar, ele passa só por um processo assim, não vou Né? mais pensar nisso, não vou mais pensar nisso, não vou mais fazer assim, não vou, Deus me ajuda a esquecer isso, Deus... Não é só isso. Você precisa fazer um tratamento neurológico. Isso que eu estou falando para vocês, gente, é neurociência, né? É biologicamente, ninguém vai mudar isso. Foi Deus que fez isso também. Então, o que que acontece? Se você começar a praticar o autocuidado
de fazer atividades físicas regulares, você vai conseguir muito mais fácil ressignificar, mudar os Hum, seus hábitos ruins, mudar os seus pensamentos ruins, né? E aí daqui a pouco você consegue sair desse casulo e virar borboleta e assumir o seu propósito, né? Porque às isso. vezes a gente fica vivendo naquele remorso, né? Naquele passado, naquela dor, É, e isso atrapalha você, parece que atrasa o seu processo de lagarta, né? é, Então, a gente você fica precisa. ressentido, né? Exato, isso é muito ruim, né? Eu falo porque eu também já passei por isso. E quando eu entendi isso, eu consegui buscar essas novas conexões, de gerar esses novos hábitos. Lê, isso é tão verdade que, por exemplo, para tratamentos de quem está saindo de alcoolismo ou cigarro, né, qualquer tipo de vício, o tratamento Uhum. recomendado é pratique atividade física. Porque a partir da atividade física, os novos neurônios vão criar novas redes neuronais, novas conexões, e aquele hábito, ele vai ser ressignificado. Não, na verdade, não é que a pessoa deixa de fumar para poder, que ela está fazendo exercício. Não. É porque o Contribui. resultado, exato, o resultado dos hormônios, da dopamina, da ocitocina, dos hormônios do prazer, eles geram esses novos hábitos e te ajudam a se ressignificar essas coisas. Então, olha a Isso, importância isso do é muito autocuidado, né? interessante. O que você está falando é muito Pois é. interessante e é verdade. Porque agora, quando começou essa pandemia, a gente tudo ficou enclausurado em casa. Eu digo por mim mesma. Eu, nos primeiros dias, eu estava meio perdida com a minha rotina. Sabe quando você fica meio assim, meu Deus, mas o que que eu vou fazer? De repente, tudo ficou de perna para o ar, né? A gente ficou meio perdido no rumo que ia acontecer, a vida, enfim. E, de repente, eu me vi sem rotina, acordando tarde, sabe? Muito focada na televisão, preocupada com a notícia, vendo jornal praticamente o dia inteiro. E aquilo estava me fazendo tão mal, mas tão mal, porque eu tinha quebrado a minha rotina. De repente eu falei, peraí, não, a gente tem que mudar isso. E aí nós voltamos porque a gente estava acostumado a fazer, que é acordar mais cedo, procurar fazer exercício. E mudou, Karen, porque você parece que o seu corpo parece que dói quando você fica muito sedentário, sabe? É Uhum. impressionante. E até essa questão do aprendizado, como você está falando, a questão de você aprender, muito, muito real isso. Porque É por eu causa digo dos por mim, neurônios. sim, tem tudo a ver. Realmente, na prática tem tudo a ver, porque você fica mais disposta a querer aprender mais, sei lá, a querer mesmo buscar mais conhecimento, né? É, É interessante como o nosso corpo, ele é uma máquina mesmo, né? E é sim, muito interessante você trazer isso, porque realmente acontece. Eu sou prova sim, também disso. tá vendo? Mas é Legal. verdade, é porque os seus neurônios novos, eles estão ansiando por coisas novas, por gerar conexões. E aí, Hum, por isso que você fica assim com essa disposição, querendo fazer uma coisa, querendo fazer outra, né? E aí, se você começa a fazer disso uma constante, você vai conseguir. Daqui a pouco você está vivendo uma vida completa de novos hábitos e já deixou um monte de coisa lá para trás que você nem lembra, com né? certeza. Eu acho que a grande dificuldade de muitas mães é o começar. É, é Porque, assim. gente, é claro que o começar e o continuar, eu acho que é difícil, né? Porque às vezes você começa, mas não dá continuidade. Mas o começar, gente, é muito importante. É o primeiro passo, né? Então, vencer aquela procrastinação, aquele desânimo de ver toda a tarefa de casa por fazer, aí você já fica cansada só de olhar, não É, quer mais pensar em exercício, mas aí, Karen, entra uma questão que você já abordou muito aqui e que a gente tem falado muito nas lives, que é a rotina, a organização, sabe? verdade. A organização da sua rotina, ela influencia muito nisso, porque quando você planeja a sua rotina, você se organiza, você consegue arrumar tempo para fazer as coisas. E aí você consegue Sim. arrumar tempo para você se cuidar, para você se olhar, para praticar um exercício, que é muito importante. Às vezes não precisa ser uma coisa muito, né? Um crossfit da vida, mas vai dar uma caminhada, né? É, Vai, a gente, vai se mexer um a gente, pouquinho. Agora, com essa quarentena é mais difícil as coisas, mas mesmo assim, já tá sim, dando para tentar, né, respirar com mais alívio. Pelo menos assim, eu sinto isso, né? Tava bem pior. sim.
essa coisa do sair da inércia, né, Lei, que você falou, às vezes é difícil começar, né? A gente tem que É, lembrar do avião, né? O avião, o momento que ele gasta mais combustível é na decolagem. Então, é, difícil vai ser o primeiro dia. Os outros, eles vão ser puxados justamente pelos hormônios do prazer que vão ser liberados em você. Por mais que sim, você pense que você sai da aula com dor, você tá toda dolorida, você fala que não vai voltar no dia seguinte, mas os hormônios estão atuando dentro de você e você levanta e vai, né? eu acho, Então, eu acho que tem a ver com o a. ápice do combustível é só na decolagem. Depois a Pois gente é, mantém constante. e tem a ver muito com a consciência, né? Você se conscientizar de quanto isso é importante. Acho Sim. que as pessoas elas não têm essa consciência. Infelizmente, isso ainda está muito aquém. Eu sei, eu escuto, mas até que ponto isso para mim é prático, né? Eu vou fazer, eu vou transformar essa informação em ação. Isso que é o mais difícil, isso exige um certo esforço, exige determinação, perseverança, mas é preciso, é importante. E faz parte do autocuidado, faz parte de você olhar para si, o amor próprio. Gente, isso é muito interessante, essa abordagem que você trouxe. E outro aspecto também que a gente vê muito, Karen, é a questão do, como a gente já estava falando, do emocional, né? Verdade. Eu Isso é acredito que verdade. nessa pandemia, o emocional de muitas mães deve estar abaladíssimo, porque é aula em casa, é tarefa para fazer, muitas trabalhando em home office, as que trabalham fora. Você imagina como lidar com isso, como ter tempo para se olhar, né? Que desafio. Mas tudo Só isso tem. acordando 5 horas da manhã. Mas menina, Só. Não tem outro jeito. você que está nessa vida aí, o Isaac ainda não estuda, né? Então eu acho que não tem Mas, aquela menina, pressão, tem. mas tem a questão de Menina do você céu. estar ensinando ele, né? Fazendo atividades com ele. As creches cobra atividade, eles mandam toda semana, para todos os dias, e cobra a tarefa que a gente tem que fazer e tirar foto e mandar ainda, senão a criança não vai ter presença. Senão a criança não vai ter presença no final do ano. E o que que acontece? Como a escolinha, a creche do Isaac é pública, eu tenho que fazer, porque senão no que vem ele tá sem a vaga. Menina, é correria demais, Lê. É correria. 5 horas, cara, eu acho que é 4h30, hein? É melhor, daqui a pouco a gente não dorme. Dorme dia sim, dia não, dia sim, dia não, dia sim, dia não. Mas você então que está aí vivendo essa experiência na pele, não é Muito. desgastante, Olha, emocional? assim, eu fico às vezes muito estressada, meu marido vê aqui em casa. É assim, porque é muita coisa, sabe, Leandra? Eu falei pro Thiago que assim que passar a pandemia, eu acho que eu vou ficar uns 3 meses sem WhatsApp, sem rede social, porque o WhatsApp da gente toca o tempo inteiro, é o tempo inteiro. Porque, assim, é aluno mandando recado que vai atrasar para a entrada na aula, é reunião de professor, é reunião da escola, é reunião, e toda hora vem, sabe? Até reunião de pais da creche a gente já tem, né? Pelos aplicativos da vida. Então, assim, é o tempo inteiro o celular da gente tocando. A gente fica sugado, sabe? Tem dia que eu dou aula de manhã e de tarde, eu passo 8 horas sentada naquela cadeira, na frente da tela, sabe? É só levantar para tomar uma água só. Então, assim, muito corrido, é muito corrido. E isso deixa a gente um pouco assim, sabe? Bagunçado. Aí tem dia que eu peço o Thiago, por exemplo, amor, dá pra você ficar um pouquinho com o Isaac pra eu ir lá na rua, tomar um café fora, tomar um café lá fora. Nem que você vai de máscara, mas você sai um pouco, você anda de carro, você olha, entendeu? E graças a Deus ele segura as pontas. Isso faz parte do autocuidado, Lê. Porque senão a Sim, gente estoura e a gente acaba, às vezes, descontando onde não é para descontar, né? com E certeza. além dessa energia concentrada fazer mal para nós mesmos, né, interiormente. Então a gente Tá. precisa sair um pouco, né, dessa preocupação. Às vezes eu penso que eu tô dormindo, mas eu tô, tipo assim, cara, eu tô me culpando porque eu tô dormindo, porque eu tinha que estar fazendo outra coisa que tá agarrada para semana que vem. Eu falo, meu Deus, eu preciso poder dormir, sabe? É Sim. complicado.
É complicado, sabe? Não é fácil, Lê. Não é Não, não, fácil. não é. A Andréia entrou aí, Andréia, linda. Prima, beijo. Ô Karen, isso que você está falando, eu fico imaginando quantas mães estão nessa situação. Você Isso. ainda é esclarecida quanto a isso. Você tem essa Verdade. consciência de que você precisa se cuidar, de que você precisa olhar para você, mas muitas Sim. não têm. E aí entra naquele tema que você abordou no início, a depressão. Eu fico Exato. imaginando o quanto de mulheres que estão aí atarefadas e à beira de uma depressão, sabe? Com seus sentimentos aflorando, e aí você perde a paciência, entra essa questão da culpa, porque você acaba Verdade. se sentindo culpada porque você não consegue dar conta, você não consegue fazer a tarefa de casa, você não consegue dar conta do seu trabalho, você não consegue dar conta de ajudar seu filho com as tarefas da escola. Porque semana passada, menina, eu estava vendo uma reportagem, foi no Globo Rural, de Sim, escolas lá do Amazonas, sabe? Aquelas casas ribeirinhas. sim, E as sim. famílias tendo que ajudar os seus filhos a fazerem as tarefas. E eu vi, a reportagem é até muito legal, sabe? E o vô de uma das crianças, ele era semi-analfabeto. Tinha só até a quarta série e ele ajudava o netinho a fazer as tarefas. Então você vê a dificuldade daquelas famílias para ensinarem. E às vezes a irmã mais velha dava aula para a irmãzinha mais nova, porque a mãe não conseguia, a mãe não se Sim, lembrava, era isso. semi-analfabeta. Então, infelizmente, isso é uma realidade. Você fez uma live até com o Tiago falando sobre isso. Isso, falando sobre isso. É uma realidade dessa questão da escola que está dentro de muitas famílias que a gente não consegue nem imaginar. E como essa tensão ela aflora, e quando você vê, você não está se cuidando, você não olha mais para você está estressada. Tem uma síndrome, que é a síndrome de Burnout, você já ouviu falar? Ah, É eu uma já síndrome tive. relacionada muito à questão profissional. Sim. Só que agora eles, uns estudiosos aí, transferiram ela também para a questão familiar, que é quando você chega num nível de exaustão familiar enorme. Daí você não consegue dar conta da sua família, você perde a paciência, você não consegue, devido a todo o estresse do seu ambiente externo, dentro da sua casa, você libera todo aquele estresse, é o que você falou aí, você acaba explodindo uma hora, se você não tem um Sim, escape, né? E a gente tem que tomar exato. muito cuidado com isso, porque acaba que você, às vezes, dentro dessa pandemia aí, você não se cuida, você acaba ficando doente, não do vírus, mas de uma depressão, de uma Sim, síndrome do sim, pânico. sim. Você falou E da isso rotina, hum, é verdade? Você falou da rotina, né, Lê, da questão, às vezes, da falta do tempo, né? Mas uhum, eu me cobro muito isso, sabe? Eu falo, meu Deus, em 24 horas do dia, se eu não tirar, não conseguir tirar 20 minutos para mim, alguma coisa está muito errada, né? Eu tô fazendo alguma coisa muito errada. Eu lembro, Lê, eu não sei se você já leu aquele livro conhecido, né? Eu já li umas 3 vezes, O Milagre da Manhã. O pessoal fala muito dele, né? Ele hum, dá ele mostra, né, de você acordar. A ideia do livro é você acordar 1 hora antes para você se organizar física e emocionalmente para começar bem o dia. E de fato isso faz muita diferença, né? Mas o vai. interessante é que ele dá uma proposta também para aquelas pessoas que são mais atarefadas e, por exemplo, caramba, eu já acordo tipo muito cedo, não dá para eu acordar 1 hora antes, né? E ele faz uma Uhum, outra proposta, porque no caso de você acordar, qual é a estrutura que ele fala para a gente fazer antes de começar as tarefas do dia, né? Ele fala para uhum, você fazer silêncio, afirmações, ou seja, falar palavras, frases positivas, né, para o seu dia. Visualização, ou seja, você visualizar que você vai conseguir aquilo, que você vai alcançar a meta daquele dia ou daquela semana, né? Praticar exercícios, uhum, praticar a leitura e praticar a escrita. Então, dentro desses 6 tópicos, quando ele fala para a pessoa acordar 1 hora mais cedo, ele fala para você dedicar 5 minutos só para silêncio, 5 minutos para fazer as suas afirmações, 5 minutos para as suas visualizações. Faz 20 minutinhos de atividade física, aquelas coisinhas de casa mesmo, se você não puder sair, né? 20 minutos de leitura e 5 de escrita.
Mas todos esses tópicos, para quem não tem tempo, ele fala assim, então faz o milagre da manhã em 6 minutos. 1 minuto para cada coisa. Faz a experiência. 1 minuto de silêncio. Relaxa, medita. 1 minuto de afirmação, de visualização. Lê 6 minutos, eu tenho certeza que todo mundo consegue fazer. E faz muita diferença. Antes de você fazer tudo quando você acordar, faz 6 minutinhos do milagre da manhã. Gente, é diferente. Eu vou fazer assim. isso. Eu faço de certa forma, mas eu não conhecia como milagre da manhã, não. O nome do livro é esse, né? Mas eu vou fazer esses tópicos aí que você falou direitinho, depois eu te conto na próxima live, como é que foi minha experiência. Porque, assim, quando a gente fala, né, Lê, às vezes, assim, do silêncio, do meditar, né? Como a meditação, ela é importante, né? Ela organiza a gente, ela nos ajuda a nos conectarmos com nós mesmos, né? Você consegue se ouvir, né, Lê? Minha tia Elisa, um beijo pra ela, entrou aí. Minha tia Elisa pratica bastante exercício. Tenho visto ela na quarentena em casa, ó, exercitando, tá? Um beijo. Mas, cara, isso que você tá falando é muito importante. Você fazer silêncio, às vezes, ajuda você a escutar a sua alma, que é o que a gente tava falando. Pois é. Sabe? É por isso que, às vezes, a gente não entende que a nossa alma, ela tá dodói. Porque a gente não faz silêncio. Fala muito, às vezes fala até pelo pensamento. Esses tempos aí na TV, eu tava falando com as paredes, de tanta vontade que eu tava de conversar com as pessoas, meu filho. Onde eu te convidei pra gente começar essa live aqui, que a gente bate. Mas menina. Mas é muito difícil. É uma dica muito forte. Essas coisas, Lê, assim, são as diquinhas assim, que eu faço, que eu pensei em trazer. Por exemplo, uma coisa que eu faço muito também, eu sempre tento, né? Que ajuda no autocuidado. Gente, aprender, as mulheres aí, né? Aprender a fazer maquiagem. Eu não sei, mas eu tento direto. Eu adoro tentar. Tô doida pra fazer um curso. Onde eu vejo alguém fazendo um curso, eu quero fazer. Aqui, ó, eu fiz, achei um... Ó! Esse eu não sei fazer de jeito nenhum, Lê. A gente vai treinando. Mas assim... Tem uma técnica que você põe um cartãozinho, faz um risquinho que sai perfeito. Depois você passa... Eu já colei até micropore, band-aid, entendeu? Já coloquei fita crepe. Mas não é minha praia. Mas assim, por exemplo, eu gosto muito de batom. Então eu tô sempre de batom. Dentro de casa, sabe? Assim, é mania. Né? Também. Isso valoriza a gente, né? A gente se sentir valorizada. Não é nem pro outro, não. É pra você mesmo, mulher. Né? Eu falei. A gente que é mulher, a gente tem mania, às vezes, de arrumar pro outro, né? Pra outra. Essa questão da comparação feminina. Aí, na quarentena, não tem ninguém pra você se comparar, você acaba que não se arruma. Verdade. Fica bonita pra você, passa seu batom. Pois é. Vamos praticar aí os cuidados com a pele, né? Comprar uns cremes de rosto, que a gente já tá na idade de passar mesmo, entendeu? Vai passar um hidratante naquele calcanhar rachado, né? Esse cabelo, né? Esse cotovelo que tá ressecado, esse joelho, né? Nossa, menina, arruma esse cabelo, sabe? Faz a hidratação, passa uma babosa. Babosa tem no quintal, gente. Eu ri tanto, cara, que é tirar a taturana daqui, ó. Essa daí é importante. Olê, eu ia pegar um aparelhinho meu para trazer de dica, mas eu esqueci, tá lá no guarda-roupa. Gente, a Polishop vende um aparelhinho de depilador facial que é uma bênção. Não sente dor, parece que tá fazendo massagem no rosto. Vou mostrar, eu ia pegar para mostrar aqui na live, mas não deu tempo. Menina, aquilo é vida. Olha, porque, gente, ninguém merece, mulheres. Vão acordar aí, ó, barba, cabelo e bigode. Não dá. Tem que ficar sempre assim, ó. Bonita, ajeitada, tira esse bigode. Tava no congresso de mulheres. Tira essa taturana da testa. Ai, meu Deus, será que eu tô com a minha? Será que eu tô com a minha? Como que mostra a gente fazer uma sobrancelha, menina? É verdade. Eu tô deixando a minha crescer porque ela tá meio falhada, mas eu tô aproveitando a quarentena. Mas aí eu limpo embaixo, né? Pra não ficar também demais, aquele negócio gritante. Gente, parece que limpa o seu rosto assim, né? Quando você tira a taturana, cara. Deixa a taturana aí, não, amiga. Porque não vai virar boca. Não é lagarta.
Pois é, aquela coisa assim, gente, compra um filtro solar, passa filtro solar nesse rosto para ele poder ficar lindo por mais anos, né? Tudo isso é autocuidado, né, Lê? Nossa, gente, assim, leitura. Gente, como leitura é autocuidado? Isso Porque agora. a leitura estimula a nossa mente, ela clarifica os nossos pensamentos, faz a gente falar melhor, acalma, e outra que te transporta para uma outra realidade, né? Então, isso, exato. Então, assim, é Aqui, autocuidado. ó. Tudo aqui é pra eu ler, tá? Mas aqui em casa a gente é muito, eu sou viciada em livro, eu leio até muito rápido. Mas assim, Aham. é um momento que eu tenho para mim, né? Eu gosto disso, então eu tenho que parar um minutinho e ler, Eu senão, gosto muito de ler Bíblia também, eu gosto muito. Ah, aliás, eu gosto muito Leandra, de... E outra coisa, oração pessoal é autocuidado, né? sim, Oração pessoal é autocuidado. não, e muito, tá? A oração, Muito. minha filha, minha vida com oração é uma coisa, minha vida sem oração é outra. Presta Não, não. minha filha. Eu acho que eu já tava, sabe? Nem vou te falar. Mas é verdade, mas é verdade. Mais Então, assim, pequenininha do que já sou. mas Sem oração. mas é verdade, Lê. Então, assim, são dicas que é Ou música, sabe? verdade. Coloca uma música gostosa, dá uma remexida aí em casa, entendeu? Canta errado. O Thiago fica rindo de mim que eu canto inglês, tudo errado. Eu canto igual criança que escuta as palavrinhas e vai só reproduzindo o som. Gente, mas eu canto e eu fico felizona, entendeu? Danço. E Minha tia tá falando aí, ó. Minha tia Rose, tem que se cuidar, né, Kita? Essa é minha Kita do coração. Minha tia Kita, ela tem quase um arsenal no quarto dela de cosméticos, né? De noite você encontrar com ela, você não reconhece, que tá arsenal. aquele famoso, aquele famoso reboco. Mas tá Reboco, certíssimo. minha filha. Até toma o reboco, se duvidar, se deixar, ela toma, de tanto cuidado que tem. Mas olha a Mas, pele. Lê, mas sabe? Então, assim, procurar, gente, se alimentar, procurar se alimentar melhor, né? Ingerir vitaminas. Vai, Lê, você quer um lugar, quer ver um lugar que eu adoro passear? Farmácia. Amo passear na farmácia. Farmácia não shopping. Eu entro ali naquela droga raia, eu passo na perfumaria, eu leio os rótulos de vitamina, eu compro vitamina. Nossa, essa aqui é boa para isso, compro vitamina para aquilo. A gente tem que se cuidar, sabe? Reserva um dinheirinho. Ontem eu saí, né? E olha, essa coisa de sair também é muito legal, viu, gente? Pede os maridos aí para ficar com a criança um pouquinho, dá um passeinho, mas ele também vai sair, tá? Que eu ia falar isso. Autocuidado, gente. A gente, né, nós somos mulheres, estamos dando dica para as mulheres, mas assim, vocês incentivem seus maridos em casa também, tá? O autocuidado masculino, porque ninguém merece homem com a barba feia, né? O Thiago fala que ele é muito asseado, então assim, homem sem asseio, com aquele esperrachado. Não, não deixa não. Estimula o Meu autocuidado. Deus, o meu é até atleta. Então, pois é, você começou aí a ver que deu barriguinha, fala, né? Não, vamos fazer uma academia aí, vamos dar uma corridinha na rua, porque daqui a pouco, Lê, é aquela coisa da doença também, né? Daqui a pouco cai doente, né? Fica. Então, assim, A gente a fica com gente a precisa. autoestima, né, Karen? Tem tudo a ver com o que a gente está falando. Autoestima Sim, baixa, tanto as mulheres quanto os homens. Então você tem que primeiro gostar de você, né? isso. Adaptar a sua rotina, gente. A gente consegue fazer. Basta querer, não é, Karen? Basta Basta iniciar. querer. Vamos começar. Começa aí a caminhada. Kita, vambora, hein? Põe a Aurora pra caminhar. A Aurora é minha mãe, tá, gente? Pra quem não sabe. É o apelido É dela. isso aí. É isso aí. Por exemplo, na época, antes da pandemia, o meu marido, ele é músico, né? Então ele gosta de tocar. E às vezes ele e os amigos dele pagavam o aluguel de um estúdio e ia, sei lá, de 15 em 15 dias, vai tocar. Então a gente fica em casa com a criança, eles tocam a noite toda, sabe? É deixar o outro se cuidar também, né? Então, assim, essa questão do autocuidado, ela é importantíssima para a família, porque é isso, né, Lê, que a gente vai passar para os nossos filhos, né? Eles vão vendo a gente fazer e eles vão praticar, e eles vão se amar, e eles vão se gostar, né? Vão se Muito cuidar. ligado ao que você acabou de falar, está muito ligado ao que eu gosto de fazer, aquilo que me dá prazer, aquilo que melhora a minha autoestima. E você precisa se conhecer para entender, sabe?
para poder Isso. entender aquilo que você gosta, aquilo que te motiva, aquilo que te faz bem, igual. Você gosta de ler, eu também gosto. Ouvir música, eu amo ouvir música. Nossa, às vezes fazer silêncio, ai, respirar fundo. Nossa, que Sim. delícia. Esses dias eu falei, gente, eu moro perto do mar. E eu me esqueci da última vez que eu tinha visto o mar, sabe? Aí eu falei, vamos dar uma Imagina. voltinha ali. Menina, só de ver aquela imagem, receber aquela brisa, já me fez um bem danado, já respirei fundo, já. Então, Pois são é. coisas que às vezes a gente tem uma flor perto da nossa casa, a gente não olha. Apreciar a natureza também faz parte do Faz autocuidado. parte Tá? do Transmitir autocuidado. paz, né? Então, gente, tem Olha, muitas dicas, tem muitas coisas que a gente pode fazer, é isso aí, sabe? cada um se conhecer. Por exemplo, eu sempre tive vontade de fazer aula de dança, sabe? Mas eu Ah, não eu já achei nada aqui perto de mim que eu pudesse, que coubesse assim no meu orçamento e no meu horário. Por quê? Essa questão de horário pronto, pra gente que é mãe e trabalha fora, é difícil, né? Ah, tem é, aula de 10 a meio-dia. Meu Deus, eu não posso ir, né? Então, horário pronto é difícil. Então, para mim, o treino é mais fácil. Mas, por exemplo, ah, eu não gosto de academia. Minha filha, vamos fazer uma caminhadinha. Na sua casa tem escada? Então vamos subir e descer essa escadinha. Vamos fazer agachamento no sofá, né? Busca o que você gosta, porque é o que você falou, né, Lê? Se eu não fizer o que eu gosto, eu não vou ter constância, gente. E o que vai fazer a diferença é a constância. Não é eu treinar 5 horas hoje e os outros 60 dias eu nem apareço lá fora, não calço nem o tênis. né? Não, Tem né? Então faz o que uma você dica gosta. que você tem que fazer pelo menos 21 dias sequenciais, Para virar. sabe? Para Isso. virar, sabe? E É. isso dizem que é batata, realmente. Muitas coisas que eu começo depois dos 21 dias, eu consigo trazer para minha vida mesmo. Então, é uma dica também. Comece a fazer, tente levar a sério, sabe? Persistência, perseverança, senão a gente não consegue, né? É isso aí, isso aí. Então, assim, são coisas que eu faço no meu dia a dia, sabe? Por exemplo, eu adoro tomar café, Lê. É uma paixão para mim tomar café. Então, às vezes, a hora que eu posso sentar sozinha num cantinho, pegar minha xícara de café quente e tomar, eu já fico numa alegria. Já é o meu momento do autocuidado, sabe? Sim. Então, às vezes, a gente fica pensando que para se cuidar, eu tenho que, às vezes, sempre pagar alguma coisa. Às vezes parece que eu tenho que comprar alguma coisa, né? E Aham. não, né? É uma coisa que Muito, te dá prazer, né? muito Então, legal que você assim, né? Reservar, é isso que você tem que parar para pensar, sabe? Às vezes à noite, gente, dá uma paradinha quando você for fazer seu momento de oração, de meditação, de agradecimento, que seja, e lembra, o que que eu fiz por mim hoje? Quantos é. minutos eu gastei por mim hoje, né? Será que eu gastei que seja 5, 10 minutos comigo, só comigo, né? É, será que dá para eu reservar por mês um dinheirinho, uma coisa para eu fazer algo que eu goste? Por Hum, exemplo, eu tenho uma coisa que eu gosto, gosto e necessito, né? Então eu pago para eu fazer as minhas sessões de depilação a laser. Sempre foi um sonho. É o dinheiro que eu uhum, recebo. Não, esse aqui é para mim, né? Esse uhum, aqui a cada 2 meses para eu comprar pelo menos uma blusa, né? Então, assim, uhum. né, a gente também pensar, colocar a gente na equação, né, Lê? Porque Com os nossos certeza. filhos, gente, os nossos filhos, eles não vão, Deus o livre guarde, eles não vão morrer se eu tirar um dinheirinho do brinquedo dele para eu fazer uma coisa para mim, né? Então, assim, Quando vamos equilibrar as famílias, né? Vamos buscar, vamos ressignificar os hábitos, né? Se às vezes o você. meu hábito era muito focado no financeiro, então vamos mudar um pouco, vamos fazer momentos alegres juntos. Ah, não dá Memórias para ir no afetivas, restaurante? Então assim, não dá para ir no restaurante em família, então vamos pegar uma toalha e sentar na praça, um piquenique? Ó, é, que e, maravilha. Tá todo e é mundo se cuidando. muito interessante isso, Karen, porque a gente precisa estar bem com a gente mesma para poder ajudar nossa família, ajudar nossos filhos, a cuidar deles com mais amor, com mais paciência, a poder dar esse amor. Então, se eu não me amo, como é que eu vou saber amar o meu filho da forma como ele precisa? Eu acho que É, foi tão enriquecedor essa nossa conversa, pena que a gente está nos últimos minutos, né? pois Mas é, verdade. É sempre gostoso, né, Lê? Passa muito rápido.
Quando o Passa muito papo é rápido. bom, então aí que a gente fala mesmo, e o negócio vai que vai embora. Quando a gente vê, É, o Instagram tá quase cortando, mas, mulherada, eu acho que o que fica de lição nessa live é que a gente precisa se amar para poder amar a nossa família, os nossos filhos, né? As pessoas que estão ao nosso redor. Se cuidem, se valorizem, se acolham, né? sim, Acolham quem vocês são, sabe? Se amem, se aceitem, sabe? Valorizem quem vocês são. Às vezes não são perfeitas, a gente não é perfeita. Vai ter os momentos, né, Karen, de altos e baixos, mas sim, procurem ressignificar a sua rotina. Como a Karen citou aí, vamos fazer exercícios físicos, vamos nos alimentar melhor, vamos mudar pequenas coisinhas, tá? Tirar um tempo isso. pra gente, tomar um café, ler um livro, Sim. fazer uma leitura. Mas vamos nos amar, né, cara? E para a gente poder amar os nossos filhos, para a gente poder cuidar deles e também ser cuidada. Porque a gente precisa de Sim, cuidado, né? Dentro da gente exato, bate o coração, não é verdade? verdade. Tem um Você quer ditado, falar né, que alguma fala. coisa pra gente, antes da gente encerrar, deixar aí uma mensagem? A gente tem aí uns 2 minutinhos. Tem um ditado que fala, né, Lê, que a boca fala do que o coração tá cheio, né? Então, se o seu coração ele tá cheio de amor, tá cheio de autocuidado, é isso que você vai externalizar. Você vai Hum, externalizar amor, você vai externalizar autocuidado, você vai cuidar, né? Então, isso, eu acho que passa por isso, né? Se você se encher de coisas boas, é o que você vai passar, né? Para sua família, para os seus ao redor, no seu trabalho, né? Então, eu espero que o autocuidado vire prioridade, que vire saúde e que o né? autocuidado, sim, e isso passa pelo propósito, seu propósito de vida. Qual é o seu propósito? É Isso, saúde? Ou é ficar bem para cuidar dos seus filhos? É estar sempre presente com os filhos, né? Então, encontre o hum, seu propósito, encontre o que você gosta e se isso cuida para que isso aconteça, né? Para que essa é borboleta possa bater asas aí lindamente e voar por aí. verdade. Virar uma borboleta. Vô, beijo pra você. Chegou atrasado mesmo, mas sempre em boa hora. Sempre bem-vindo. Gente, é isso aí, tá? Essa é a mensagem que a gente queria passar. A gente volta daqui a umas semanas, né, Karen? Agora a gente vai estar aí Sim, fazendo revezamento. Mas que vocês, mamães, se cuidem, se amem, sabe? Para que vocês possam dar amor para sua família, para os seus filhos. E que Deus abençoe todo mundo, que a gente possa mesmo ser borboletas cheias de amor próprio, né, Karen? Que isso se aí. amem, que se valorizem, que se acolham. Tá? Um beijo, Karen. Foi muito legal nossa Beijo, Lê. um beijo para toda a família, para todo mundo que participou aí, que interagiu com a gente. Um beijo. Eu espero que essa mensagem que a gente transmitiu aí possa ajudar as pessoas a ressignificarem, a despertarem, né? Para Isso, esse mundo, esse hábito que é o autocuidado, tá, gente? isso aí. Karen, que Deus Um te abençoe. beijo. Amém, você também. Tchau, gente. Tchau, Obrigada. a gente volta. Volta Tchau. sim.